Louvado seja o nome de Jesus. 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 Olha, meu irmão, nós estamos aqui ao vivo, né? E hoje nós iremos dar continuidade a essa série de mensagens entendendo sobre a Páscoa. Quem está falando é seu irmão, pastor Estênio Mendes Rios. E ontem eu toquei justamente nesse tópico que você precisa entender sobre essa dimensão do que é a Páscoa do Senhor. Eu acredito claramente que se os seus olhos forem iluminados em relação a essa verdade, meu irmão, sua vida, pode ter certeza, sua vida vai entrar em um nível fantástico, que assim como aconteceu com os antigos, assim como os antigos puderam passar de um lugar para o outro, não é? Uma passagem de ambientes, uma passagem de nível, uma passagem de atmosfera, uma passagem de dimensões, uma passagem de ciclo. Foi isso que aconteceu quando o Senhor pegou o povo que outrora estava completamente escravizado. Esse povo, por causa de um coração envolvido, não é? Com o arrependimento genuíno, fez com que o Senhor, de fato, intervisse. E eu comecei com um versículo que você precisa agarrar-se a essa realidade para poder ver a operatividade do Senhor, que sempre desejou agir ao favor do seu povo. A questão e o problema nunca foi o Senhor, nunca foi Deus, porque Deus é Pai. Deus corre nas veias de Deus o mesmo que ocorre nas suas veias espirituais. As suas veias espirituais, ela percorre o poder, a pureza, a essência divina. A essência divina e o que está literalmente em Deus está correndo dentro das suas veias espirituais, não é? Das suas veias espirituais. Eu estou fazendo essa série de mensagens de ensino desde ontem para que as pessoas entendam o nível e as dimensões que a Páscoa trouxe para o povo dele. Trouxe para a igreja do Senhor. Eu quero começar mais uma vez com esse versículo que eu comecei ontem, meus amigos. O versículo que eu comecei ontem, que foi exatamente Isaías 59, um versículo bastante conhecido, citado por muitos de nós, mas nós precisamos então ter a revelação dessa verdade, não é? Dessa verdade. A gente sabe disso. A gente entende que onde há revelação, quando há entendimento de quem somos, liberamos o que temos. Eu estou falando constantemente sobre isso. Quando nós entendemos quem somos, liberamos o que temos. E aí é que está um grande segredo aqui nesse versículo que você precisa pegar. A Bíblia diz aqui, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. O raquítico que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Ele está dizendo, olha, a minha mão, ela não está encolhida para que eu não possa agir, intervir, operar, manifestar o meu braço forte. Braço, a mão, reflete literalmente o poderio do Senhor. A capacidade de ação de Deus.
a capacidade do agir de Deus. Você sempre vai ver o braço do Senhor trazendo socorro para o seu povo desde o início. Você vai ver sempre o braço de Deus agindo, não é? E você vê até o próprio Pedro, mas a gente não vai tocar nesse assunto agora, para que a gente se esconda debaixo da mão potente do Senhor. Ou seja, a mão de Deus, o braço de Deus, a força de Deus. Lembre-se que ele cobriu Moisés, não é? Ele cobriu para que a glória dele passasse. A mão significa proteção de Deus, ação de Deus, cuidado de Deus, intervenção de Deus, segurança de Deus. Essa mão de Deus é uma mão que deseja completamente intervir na vida do ser humano, na vida do seu povo, na vida da igreja. Você entende o que eu quero te dizer isso? E ele está dizendo, minha mão, ela não está encolhida para que eu não possa agir. Os meus ouvidos, eles não estão surdos para que eu não possa ouvir. Ou seja, Deus quer intervir e Deus quer ouvir. Ou Deus quer ouvir e Deus quer intervir. Deus quer intervir. Deus quer operar. Deus quer, de alguma forma, realizar os seus milagres como ele sempre fez. Alabaseca manababa. A questão, então, não é a capacidade da audição de Deus para com a voz do seu povo. A questão não é a mão de Deus para com as ações do que ele pode fazer. Ou seja, Deus sempre está disposto a ouvir e Deus sempre está disposto a agir. Mas então, por quê? Por que, então, muitos de nós não conseguimos, por mais que gritemos, por mais que falamos, por mais que fizéssemos qualquer coisa, os nossos olhos, muitos de nós não conseguem contemplar a resposta e as ações de Deus, ou seja, a capacidade de Deus ouvir e de Deus agir. Meu irmão, olha aqui. No versículo 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. A questão da falta do ouvir de Deus e do braço forte de Deus está em quê? Em que o pecado está literalmente permeando aquele ambiente. Era o pecado que impedia e que até hoje impede qualquer fluir do Espírito Santo. É o pecado que até hoje impede você ver milagres criativos, ações dinâmicas do Espírito em qualquer lugar. Era ali, na vida daquele povo, então, que era chamado o povo de Deus, que era intitulado o povo de Deus, que estava literalmente o oposto. Títulos do nome de filhos de Deus, do povo de Deus, na verdade. Do povo de Deus, mas eram pessoas escravizadas. Eram pessoas depressivas. Eram pessoas angustiadas. Eram pessoas pobres. Eram pessoas completamente humilhadas. Você imagine, ontem eu estava dizendo para você, em Êxodo, você pode ver literalmente, vamos lá em Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, você conhece a história, eu só estou repetindo para você. Êxodo capítulo 12. Você pode ver claramente aqui que aquele povo que viveu 400 anos, 4 séculos, dominado por um cativeiro satânico, diabólico, um cativeiro completamente terrível. Eles viam
meu querido, ele via os seus avós, ele via os seus pais, ele via os seus filhos, ele via os seus netos dominados pela a tortura, não só tortura física, mas tortura psicológica. Os algozes estavam prontos para acabar com qualquer tipo de alegria que aquele povo tinha. Era literalmente terrível aquele tempo. Era um tempo de pobreza, de miséria, de dor, de enfermidade, de amargura. Meu irmão, era um ambiente, imagine só você contemplar seu pai e sua mãe sendo torturados, seus avós, seus filhos. Isso era muito horrível, terrível. Isso era completamente, meu irmão, principalmente quem tem família, quem tem filhos, não é verdade? Você vê seus filhos sendo completamente atingidos por todo tipo de tortura. Isso não tem nem explicação. Até que um dia eles decidiram e entenderam a importância do arrependimento. Sim, o povo agora não estava separado, eles estavam juntos e com o coração voltado à entrega genuína do arrependimento. Quando um povo se volta claramente a expor o seu coração diante do Espírito de Deus, diante do Senhor, verdadeiramente você começa a ver Isaías 59 se cumprindo. A mão forte do Senhor. A mão forte do Senhor. Os ouvidos atentos. Então, olha só. Se você vê comigo no capítulo 12, deixe eu conversar com você aqui a partir do versículo 11, que diz: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Uau! Meu irmão, então, aquele povo começou a abrir o seu coração verdadeiramente arrependido diante do Senhor. Então o Senhor dá uma direção quando um espírito de morte começa a dominar o Egito. O espírito de morte começa a pairar sobre aquele governo opressor, sobre aquele governo massacrador. E ele disse: olha, pegue o cordeiro, se junte com sua família, mate o cordeiro, coma do cordeiro. Isso é tremendo. Coma depressa, porque vocês vão sair, porque esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa era literalmente o quê? A Páscoa era passagem. A passagem do ambiente do cativeiro para um ambiente de prosperidade, do ambiente de enfermidade para um ambiente de saúde, um ambiente da dor para um ambiente de alívio, de paz, de felicidade. Era uma passagem para um novo ciclo, é uma passagem para um novo ambiente, é uma passagem para uma vida na qual Deus almejou. Se você olhar aqui comigo, vamos lá, veja o que é que a Bíblia diz aqui no versículo 21. Então Moisés convidou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no
para celebrar a Páscoa. E aí ele dá a direção: molhe nos umbrais da porta, porque aonde houver o sangue, ali estará a minha aliança. Ali estará a aliança que eu fiz com o meu povo. Onde houver o cordeiro, e você tem que comer, você sabe, a palavra de Deus declara, a palavra de Deus diz. A palavra literalmente nos ensina, claramente nos ensina alguns pontos. E eu sei que eu quero ler com você alguns pontos interessantes. A palavra de Deus, Deus, amém. Amém. A palavra de Deus nos esclarece algo tremendo, mas você precisa saber de uma coisa. Quando você come um alimento, entre 6 a 8 horas, aquele alimento começa a ser um com você. Isso. Aquele alimento começa a dominar a sua vida e não mais a separação. Não há separação entre você e aquele alimento. Não há separação. João Batista disse, e você pode ver em João capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 29, quando ele viu Jesus, ele disse: este é o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Note, em Isaías 59, a partir do versículo 1 e 2, ele começa a falar, e eu quero que você pegue isso, que no versículo 2, o único impedimento de você ver o braço de Deus agir, de você ver, o único impedimento de você não ver Deus te ouvir seria a iniquidade, o pecado daquele povo. Era o único impedimento que iria impedir que as ações, o fluir de Deus estivesse no lugar. Você pega? Você entende isso? Mas quando João Batista viu Jesus, ele disse: este é o Cordeiro de Deus. Que o quê? Que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo, que tira o impedimento de Deus ouvir e de Deus agir. Eu espero que você pegue isso. Eu espero literalmente que eu possa entender que você está agarrando-se a isso. O único impedimento, a única coisa que impedia o braço forte do Senhor de agir em meio ao seu povo e dos ouvidos dele de não poder ouvir o clamor, o pedido, seria a iniquidade, seria o pecado. Mas veio um Cordeiro poderoso, veio um Cordeiro que era chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor só estava esperando que essa barreira chamada pecado fosse resolvida. Só que a palavra de Deus, ela precisava que um Cordeiro perfeito viesse. Jesus foi esse Cordeiro. Era necessário que o povo se alimentasse do Cordeiro. Era importante que aquele povo se alimentasse do Cordeiro. Escute isso. Eu sei que essa palavra vai ajudar você. Porque isso fala de uma conexão.
viver literalmente amalgamado com Jesus. Não há separação mais. É o que a própria palavra declara em 1 João ou em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, um só.